Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao canal Loucos por Eleitoral. Eu sou a Alessandra Antunes e você está assistindo ao curso sobre propaganda eleitoral. Nesta aula de hoje, nós vamos falar a respeito da vedação ao anonimato. E se você é novo ou nova nos estudos do direito, saiba que a palavra vedação significa proibição. E é importante que você saiba o significado dessa palavra, porque ela é utilizada pelas leis. Então, toda vez que eu falar vedação, o seu cérebro vai transformar em proibição. Na aula que eu tratei dos princípios aplicáveis à propaganda eleitoral, eu disse que a regra é a liberdade de manifestação. Se você não assistiu a essa aula, assista logo na sequência desse vídeo, que vale a pena. Eu vou deixar o link na descrição. A Constituição Federal, que é a norma mais importante do nosso ordenamento jurídico e todas as leis devem observar as suas regras, proíbe o anonimato. O artigo 5º, inciso 4º da Constituição Federal, diz que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. A Lei das Eleições, que é a Lei 9.504 de 1997 e a Resolução TSE número 23.610 de 2019, que é a resolução que trata da propaganda eleitoral, também contém disposições sobre a vedação ao anonimato. Mas agora nós temos que ter um ponto de atenção aqui, porque o artigo 57D, caput da Lei das Eleições, diz que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. E se houver violação a esse dispositivo, poderá incidir multa. Vamos ver juntos esse dispositivo legal para entender exatamente o que ele fala? Deixa eu só compartilhar aqui a tela com vocês e aí a gente já lê junto esse. Diz assim, olha, artigo 57D. É livre a manifestação do pensamento por meio da rede mundial de computadores, internet, assegurado o direito de resposta, e por outros meios de comunicação interpessoal mediante mensagem eletrônica, e o ponto importante aqui, olha, vedado o anonimato durante a campanha eleitoral. Aí o parágrafo 2º vai dizer que a violação do disposto nesse artigo sujeitará o responsável pela divulgação da propaganda e, quando comprovado o seu prévio conhecimento, o beneficiário, a multa no valor de 5.000 a 30.000 reais. Então, nós vemos que violar a norma que proíbe o anonimato faz com que incida multa a pessoa responsável e também a pessoa beneficiária, no caso, a pessoa candidata, se ficar comprovado o seu prévio conhecimento. Além disso, além dessa multa, o responsável ainda poderá responder criminalmente pelo seu ato. Agora, existe um ponto de atenção aqui, porque o Tribunal Superior Eleitoral, ele tem jurisprudência consolidada de que essa multa não se restringe aos casos de anonimato. O TSE entende que essa multa se estende aos casos em que há abuso na liberdade de expressão ocorrido na propaganda eleitoral que é veiculada pela internet. Eu trouxe aqui esse julgado e eu vou ler junto com vocês. Olha só o que diz aqui esse julgado. Deixa eu aumentar a tela para vocês conseguirem ler. Propaganda eleitoral irregular. Veiculação de mensagem ofensiva à honra e à imagem de candidato. Conforme a jurisprudência assente nesse Tribunal Superior, a garantia da livre manifestação do pensamento não possui caráter absoluto, afigurando-se possível a condenação por propaganda eleitoral negativa no caso de a mensagem divulgada ofender a honra ou a imagem de candidato, partido ou coligação, ou divulgar fatos sabidamente inverídicos. A multa prevista no artigo 57D, parágrafo 2º da Lei 9.504 de 1997, não se limita aos casos de anonimato, sendo possível aplicá-la às hipóteses de
abuso na liberdade de expressão ocorrido na propaganda eleitoral veiculado por meio da internet. Então, nós percebemos que é proibido o anonimato nas campanhas eleitorais, embora a regra seja a liberdade de manifestação. E, além disso, segundo a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, a multa aplicável para os casos de anonimato, ela não se limita a esses casos. Ela pode ser estendida às hipóteses em que há abuso na liberdade de expressão ocorrido na propaganda eleitoral veiculada por meio da internet. Agora, uma pergunta: por que será que o anonimato ele é proibido na propaganda eleitoral? Vamos pensar juntos a respeito disso. O que vocês acham? Vocês acham que uma pessoa que quer fazer uma propaganda eleitoral se escondendo atrás do anonimato, ela tem boas ou más intenções? Certamente, se a pessoa está querendo se esconder, não é porque ela vai fazer uma propaganda positiva. Aliás, eu nunca vi ninguém sendo condenado por propaganda positiva. Existem vários julgados do TSE condenando por propaganda negativa, mas não por propaganda positiva. Então, essa proibição do anonimato, ela visa exatamente fortalecer a democracia, com a possibilidade de punição daquelas pessoas que tentam veicular desinformação, fake news, mentiras, se escondendo atrás do anonimato. Então, é exatamente por isso que é proibida uma pessoa fazer uma campanha eleitoral se utilizando do anonimato. E é isso, gente, que eu queria falar com vocês nesse vídeo. É um vídeo bem curtinho, e então a gente fica por aqui. Eu quero agradecer, muito obrigada por vocês terem assistido até o final. E mais uma vez eu peço, me ajudem a aparecer, me ajudem a dizer para o algoritmo do YouTube que eu existo. Então, por favor, curtam, comentem esse vídeo. Se vocês não quiserem comentar exatamente sobre o que nós falamos aqui, perguntem como eu sou uma pessoa carente, eu gosto quando as pessoas me perguntam como eu estou. E é isso, gente, muito obrigada, viu? Beijos, até mais, tchau, tchau.